Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Viver e Empreender Podcast. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer em conversar com a doutora Luana Gomes, ela que é biomédica e empresária no ramo da estética. Doutora, que legal te receber aqui no Viver e Empreender, finalmente. Obrigada por estar aqui. Muito obrigada, Estela, muito obrigada pelo convite. Vamos falar muito sobre estética hoje por aqui. Oba, um assunto que eu adoro. Então, minha primeira pergunta é justamente essa. Você sempre gostou de estética, de beleza? Você sempre sonhou em ser quem você é hoje? Sim. Desde a Luana pequenininha ali, ela já gostava muito do ramo da beleza, da área da estética, de maquiagem, muito dessa parte ali, tanto de moda quanto maquiagem. Depois, na minha adolescência, eu fui gostando muito da parte das blogueiras ali do YouTube. Então, eu assistia muito esse conteúdo e fui aprimorando. Chegando mais perto. Desse meio tempo também, eu comecei a estudar e aprender um pouquinho sobre skincare. Então, foi aí que eu comecei a me aproximar mais da minha profissão hoje. Eu tive muitas crises de acne, eu era uma paciente de acne grau 3, ali 3 a 4. E aí eu comecei a me aproximar disso com o intuito de melhorar a minha pele, de me sentir melhor ali com a minha autoestima. E aí, nesse meio tempo, eu fui me aproximando cada vez mais, comecei a frequentar consultório de dermato, comecei a ver como era interessante aquele cuidado com as pessoas, a transformação que a estética poderia trazer na vida das pessoas. E aí, eu comecei a entrar cada vez mais nesse ramo. Sem dúvida. Seu sotaque não nega que você é aqui de São Paulo, mas contextualiza para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, de onde você é exatamente, onde você atende. Eu sou aqui de São Paulo, da Zona Leste de São Paulo. Eu atendo atualmente em Goianazes, que é um bairro de São Paulo, e atendo em Ferraz, que é um município de São Paulo. São os dois lugares ali que eu presto atendimentos. Luana, você citou que você teve aí inspirações, né? As blogueiras, Boca Rosa, enfim, essas mulheres maravilhosas que estão aí já há um bom tempo no mercado, inspirando meninas, né? Pela internet. Mas quem foi seu principal mentor? Você teve algum mentor, algum professor ou professora nessa área? Na verdade, eu tive um dermatologista que me incentivou cada vez mais a entrar para essa área, que foi o meu dermato. Quando eu comecei a tratar acne, eu passei por vários profissionais. E passei por um outro, e quando eu cheguei nele, eu entendi o significado daquela profissão. Então, a maneira como ele me acolheu, a maneira como ele me atendeu, a maneira como ele me trouxe para perto dele ali, de uma forma mais humanizada mesmo, entendeu que não era só uma acne, não era só uma espinha, tinha muito a ver com a minha autoestima, de como eu me mostrava pro mundo, quis que eu fizesse isso com outras pessoas também, me deu aquela pulguinha atrás da orelha para cuidar de pessoas. Então foi o Dr. Alan, ele foi muito importante na minha carreira. Depois que eu terminei o tratamento com ele, ainda mantive contato, ainda passo com ele ainda hoje, e a gente acaba trocando figurinhas também. E o que você diria para ele hoje? Eu diria que, assim, ele transformou minha vida, na verdade. Não só a minha autoestima, como também a maneira que eu enxergo a minha profissão hoje. Se eu trato as pessoas de forma humanizada, se eu trago as pacientes para próximo de mim, muito eu aprendi com ele quando ele prestava atendimento para mim. Então, para ele não parar, que tá certinho. Muito bom. Me conta sobre a sua trajetória acadêmica. Como é que foi esse seu começo? Você fez esse tratamento com esse médico e depois você já entrou na faculdade? Como é que foi essa trajetória e que desafios você superou para chegar até aqui? Tá, eu estudei numa instituição bem famosa que é o SESI, então durante toda a minha infância e adolescência eu estudei lá e a escola em si, ela já tem esse viés ali para trazer a gente para o meio profissional. Então durante o meu ensino de base eu já tinha uma noção do que eu queria e eu fiz o tratamento na adolescência ali, entre o ensino médio, entre a transição do ensino fundamental para o ensino médio. Quando eu saí do ensino médio, eu já saí querendo fazer biomedicina com a intenção de ir para a área da estética. Ainda era uma área muito pequena, não tinha muitas profissionais, tinha 2 ou 3 biomédicas de referência nessa área, mas eu já sabia que eu queria isso. Então eu fiz o Enem focada nisso, já pensando em ir para biomedicina. Logo que eu saí do ensino médio, ali com 17, quase 18 anos, eu fui para a faculdade, cursei biomedicina e no meu último semestre eu já comecei a procurar estágios na área da estética, porque eu tinha 2 opções.
ou eu fazia pós-graduação em estética, ou eu pegava um estágio na área da estética que cumprisse algumas horas ali que a faculdade exigia. E aí eu optei por procurar o estágio. Na época eu não consegui, porque era muito fechado, não era uma área ali que tinha muito campo. E aí eu optei por fazer a faculdade. Eu escolhi a faculdade de Beco e fui direto para lá. Então eu fiz 4 anos de faculdade, mais 2 anos de pós-graduação. Quando eu estava saindo da pós-graduação, eu consegui emprego em uma clínica, e que era uma clínica na Paulista, se eu não me engano. E aí fui trabalhar lá, fiquei lá por um tempo, e depois eu fui transitando entre outras franquias até chegar na franquia que eu tô hoje. Mas eu fui seguidinho, assim, eu não dei intervalo. No entanto que eu me formei bem novinha, eu me formei na pós com 21 anos. Nossa, super precoce. Você tem quantos anos, Luana? Agora eu tenho 28. 28. Então já são muitos anos na área, apesar de muito jovem. Sim. Você já tem bastante experiência. Mas você citou aí uma franquia. Gostaria de entender, você é empresária hoje nesse ramo e também tá à frente de uma franquia, só para eu entender. Isso. Eu trabalhei em várias franquias, mas hoje eu trabalho para Royal Face, que é a maior franquia de harmonização facial do Brasil. Então, eu transitei ali, entre outras, até chegar nela. Lá, eu entrei como biomédica, então eu comecei a fazer os atendimentos, eu fiquei 2 anos como biomédica e depois me tornei gerente. Em um ano que eu virei gerente, eu acabei virando sócia da franquia. Então, hoje eu tenho essa sociedade, essa franquia, e tenho também um consultório próprio em Guaianazes, que aí eu faço esses 2 atendimentos. Eu consigo conciliar os 2. Uau, como? Com muita organização e muito apoio da minha família também, que eles estão comigo ali desde o comecinho. Então, geralmente eu me divido no final de semana no meu consultório, ali no sábado e domingo, onde eu dou cursos, onde eu faço alguns atendimentos, e durante a semana eu fico na franquia em Ferraz. E como é empreender no setor da beleza? Imagino que seja delicioso, mas também com muitos desafios, né? Porque você tá ali lidando com a autoestima da pessoa e com a saúde da pessoa, né, Luana? É muito desafiador, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. Quando as pacientes elas iniciam o tratamento comigo, elas sempre iniciam com várias questões, tanto em relação à autoestima, muitas vezes em relação ao trabalho. Então tem algumas pacientes que não se sentem bem com a aparência e também não conseguem se desenvolver no trabalho, na vida pessoal. E conforme a gente vai mudando isso, vai melhorando a relação delas com o espelho, vai melhorando a vida delas. Então tem essa parte que faz com que você fique com aquela borboletinha no estômago toda vez que você atende uma paciente e vê ela desabrochar. Então isso é muito, muito, muito bom. A parte desafiadora é que ao mesmo tempo que nós temos clínicas muito sérias, nós também temos clínicas que não são tão sérias assim. Então acaba sendo um pouco injusto ali essa competição de mercado em relação a preços, em relação a algumas questões, fica um pouquinho complicado, mas não supera a parte boa. Luana, o que uma pessoa precisa identificar antes de fazer um tratamento estético para ela ter segurança ali no procedimento? Eu sempre falo que tudo que é muito barato vai sair caro no final. O procedimento estético, ele tem ali uma faixa de preço. E se estiver muito abaixo disso, o ideal é desconfiar. Todos os nossos produtos que a gente trabalha, a maioria são importados. Então, eles têm uma média ali que todo mundo compra naquele valor. Se tem ali um procedimento de 300, 400 reais, pode desconfiar que tem alguma coisa errada. A gente tem ali uma faixa de preço para seguir. Então, eu sempre indico as pacientes se alertarem nesse tipo de situação. E Luana, qual o carro-chefe da sua clínica? Hoje, a porta de entrada é o Botox, porque eu acho que é o procedimento que mais popularizou. Todo mundo ou já fez, ou quer fazer, ou indica para alguém fazer. E os preenchedores. Esses 2 procedimentos são os que eu mais faço. Preenchimento labial, principalmente. Eu faço um lábio por dia, pelo menos. Uau! Se você puder indicar, se a pessoa tiver dinheiro para fazer um tratamento estético, qual você indica? Pra mudar realmente, pra mudar de cara. Depende muito da queixa dela, mas eu iria no preenchidor. Se a intenção é mudar o rosto, se a intenção é modificar a fisionomia, o preenchimento. Se a intenção for uma coisa mais natural, começa pelo Botox, que você vai amar e vai querer fazer outro, sem dúvida. Sem dúvida. Luana, agora voltando a falar sobre a sua trajetória. Você, quando saiu ali da gerência, você não saiu na verdade, né? Você agora é sócia, mas quando você abriu o seu negócio, qual foi o maior desafio e como é que foi essa transição?
Meu maior desafio foi a captação de pacientes, porque quando eu trabalhava na franquia, os pacientes chegavam até mim, eu não tinha que ir até eles. Então, quando eu precisei trazer eles para mim, eu comecei a buscar alternativas. Eu sempre gostei de rede social, eu sempre gostei de gravar vídeo, de produzir conteúdo, então eu usei isso um pouco a meu favor. E foi aí que eu consegui fazer uma captação ali legal de pacientes para mim. E também fazer a diferenciação, porque muitos pacientes da franquia me perguntavam, você tem um consultório? Eu falava, não, eu só tenho paciente da franquia na franquia e pacientes no meu consultório, pacientes novas, pacientes que eu faço captação. Então fazer essa divisão também foi um pouco difícil. E me dividi entre as duas clínicas, ele batia um cansaço às vezes, mas eu tinha um propósito muito claro e eu não tava, ou desistir não era uma opção para mim naquele momento. E precificação, como é que foi essa parte para você de precificar, de colocar o valor do seu trabalho ali, sempre foi tranquilo ou não? Então, no começo não era muito, logo assim que eu comecei a trabalhar com isso, eu não sabia precificar, às vezes eu cobrava muito barato, às vezes eu não valorizava tanto a minha experiência, a minha bagagem, na verdade. Nesse meio tempo, eu fiz uma mentoria com a doutora Bel Guerra, que é uma maravilhosa, inclusive o beijo, Bel. Ela se tornou ali uma amiga minha e eu fiquei por 1 ano junto com ela. E ela meio que me ajudou a fazer a estruturação do meu negócio. Então, eu consegui me desenvolver muito bem, eu consegui trabalhar melhor minha precificação, a maneira como o mundo me enxerga por conta da Bel. Então, eu fiz ali essa mentoria com ela e ela me ensinou tudo praticamente. Então, eu não tive tanta essa dificuldade por conta disso. Mas no comecinho, a gente começa meio inseguro. Você não sabe ali pra onde ir. Você não sabe se você segue o preço da franquia, se você segue um preço um pouquinho mais alto. Então, quem me colocou o pezinho no chão ali foi a Bel e o Lipe, que é o esposo dela. São 2 maravilhosos. Ou seja, mentoria é fundamental para quem começa a empreender sozinho. Sim, tem que ter alguém que você se inspire e uma pessoa que siga os mesmos propósitos que você. Eu acho que, principalmente hoje em dia, a gente acaba se unindo por propósitos semelhantes. Então, tem que ter uma pessoa que você consiga seguir ali e que pense mais ou menos como você. A Bel, por incrível que pareça, a gente tem quase a mesma idade, só que trajetórias diferentes. Ela já iniciou direto numa clínica dela. Então, ela já tinha uma certa bagagem, com algumas dificuldades que eu teria futuramente. Uhum. Então foi essencial para você estar aqui hoje. Foi, sem dúvidas. Eu falo que todos os dias eu lembro de alguma coisa que ela falou pra mim, ou algum puxão de orelha que a gente passou ali nesse 1 ano junto, algum puxão de orelha que ela me deu, com certeza eu lembro, não tenho dúvidas. Isso é muito bom, né? Você transformar ali um puxão de orelha num aprendizado e colocar em prática isso. Sim. E ver também que tudo que ela me falou muitas vezes não fazia sentido naquele momento, mas hoje eu passo por algumas situações, principalmente lidando com as 2 empresas, que eu lembro dela pelo menos 10 horas do meu dia tem a Bel aqui na minha cabeça, me falando ou dando dicas de algumas coisas que ela já tinha me avisado lá atrás. Olha aí, Bel, que privilégio você sendo citada aqui no Viver Empreender TV, que bacana, eu fico muito feliz quando eu vejo uma mulher citando outra, valorizando o trabalho da outra, né? Acho que isso aí é a coisa mais deliciosa da vida, você reconhecer, né? Você ser grata. Agora você falou em propósito. Quero saber qual é o seu propósito como empresária hoje? Hoje, na verdade, é ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir. Seja elas a se enxergarem melhor, a se verem melhor, e seja elas também a crescerem. Hoje eu tenho esse propósito muito forte com a minha equipe, então as meninas que trabalham comigo, eu pego no pé delas ao mesmo tempo, do mesmo jeitinho que a Bel pegava no meu pé ali pra estudar, pra se aprimorar, eu pego no pé delas da mesma intensidade para que elas tenham a independência delas, para que elas não dependam de ninguém e que elas sigam o caminho delas, seja comigo ou por um tempo, ou seja, sozinhas depois de um tempo. Então eu pego muito no pé delas disso e acho que meu propósito basicamente é esse, eu tô aqui pra ajudar pessoas. Acho que até uma das minhas linguagens de amor é ajudar. Muito lindo. Agora me conta sobre a sua equipe. Quantas pessoas trabalham com você e o que você observa na hora de contratar alguém? Hoje eu tenho 3 pessoas comigo, eu tenho mais uma biomédica, que é a Lara, tenho uma comercial e marketing, que é a Winnie, e eu tenho uma recepcionista, que é a Raíssa. Eu observo muito, uma pergunta que eu faço quase em todas as minhas entrevistas é como essa pessoa se enxerga daqui a 5 anos. Eu gosto de pessoas que queiram crescer ao meu lado, eu gosto de pessoas que queiram transformar a vida
delas. Então é uma coisa que eu observo muito ali quando eu vou contratar. E também qual o propósito dessa pessoa, se está alinhado ao meu, se ela é uma pessoa que ela vai priorizar o dinheiro ao invés de outras questões, eu prefiro que não fique comigo. Então eu gosto de pessoas que tenham um propósito bem claro ali, e eu observo muito isso nas entrevistas. O meu processo ali seletivo, ele vai uma entrevista, depois eu faço um teste e depois eu faço uma brincadeirinha ali para entender também como que é a vida dela off ao trabalho, porque vai dizer muito como ela é no trabalho também. Você é bem observadora. Sou, muito. Muito bom. Quais são aqueles valores inegociáveis para você como empresária e como pessoa? Eu acho que respeito e lealdade. E ética também. Tudo que a gente faz na nossa vida tem que ter respeito com o próximo, você tem que ser leal à sua família, leal a você mesmo, leal ao que você acredita, e tem que ser ético. Não adianta você tentar pegar um atalho mais rápido, um atalho que seja mais fácil, que vai prejudicar alguém. Isso pra mim não tem a menor chance, assim, eu acho que não vale a pena. Uhum. Agora, voltando a falar sobre o seu trabalho na Royal. É Royal, certo? Isso na mesmo. Royal e o seu consultório. Uhum. Qual o maior desafio para equilibrar essa vida? Voltando àquele assunto, que eu sou muito curiosa sobre isso, gente. Eu entrevisto tantas mulheres maravilhosas que conseguem dar conta, e não é aquela coisa, ser sobrecarregada, porque ela tá aqui sorridente, leve, está no nosso estúdio dando entrevista, tranquila. Eu tô vendo aqui que você é uma pessoa calma. Como é que você dá conta de tudo? A minha vida, ela é numa agenda de papel, inclusive. Eu também amo papel, vou te contar. Sou muito analógica pra essas coisas. Olha, se eu perder, eu não consigo viver, eu não sei onde é que eu tô. Então, eu organizo muito o meu dia, porque eu gosto de ter a minha vida pessoal e a minha vida profissional caminhando junto ali. Então, eu organizo muito o meu dia para ter um tempinho para minha vida social e um tempinho para o meu trabalho. E dedicar um tempo à minha vida social foi uma coisa que eu aprendi que ajuda muito no meu trabalho. Senão a gente não anda. Se só trabalhar, também não anda. Então, ter um tempinho de lazer ali foi uma coisa que me ajudou bastante. Muito importante, muito importante. E qual é o maior desafio de ter uma clínica de estética onde você atende? Hoje, eu acho que ainda é a captação de pacientes. Nós temos muitas maneiras de chamar a atenção do nosso público, mas ao mesmo tempo nós temos muita gente chamando a atenção junto também. Então, se destacar ali entre a multidão ainda é um desafio. E a relação também com a minha equipe. Hoje eu construí uma relação bem sólida, mas foi um caminho longo. Você precisa entender e conhecer muito bem cada pessoa que está com você, para saber como você vai premiar, como que você vai incentivar essa pessoa. Então isso também no começo foi um desafio bem grande para mim, entender cada um ali e qual a personalidade de cada uma também. E também por trabalhar, minha equipe é 100% composta por mulheres, então entender a personalidade, e de mulheres de personalidade forte, então entender a personalidade de cada uma delas foi bem difícil no começo, mas agora tá tudo ok. Entender os signos, os ciclos, né? Tanta mulher junto aí, não é fácil, mas é maravilhoso ao mesmo tempo, né? Sim. Eu falo que tem as dores e os prazeres dali, então ao mesmo tempo que às vezes a gente fica, meu Deus, pra onde que eu vou? É muito gostoso, e é muito gostoso ver tanta mulher crescendo assim hoje em dia, tanta mulher tendo a sua independência, que a gente sabe que não era muito bem assim há um tempo atrás. Então vê-las ali evoluindo é incrível, é sensacional. Eu costumo falar que elas são minhas filhas, principalmente a minha recepcionista, que é a mais novinha. Então eu amo ter elas por perto. Qual a idade delas? A minha recepcionista tem 19, a minha biomédica, se eu não me engano, tem 23 e a Win também tem 19. Então você gosta de cuidar, de ensinar. Gosto. O que você diria para quem tá começando no ramo da estética? Ter muita persistência. Não é um ramo fácil, não é uma área assim que você vai conseguir tudo de mão beijada. Você vai precisar correr muito atrás daquilo que você quer. E você vai precisar insistir, bater na tecla do que você quer. Hoje nós temos muitos profissionais, mas poucos profissionais bons. Então, se você quer se destacar, você tem que ser bom e mostrar para o mundo que você é bom. Quais são as suas qualidades, no que você é bom, no que você faz de diferente, o que seu atendimento tem diferente dos outros. Por que um paciente ele vai escolher você ao invés de escolher o vizinho? Então, eu acho que isso é muito importante. Se você vai entrar nesse ramo, tem que ter isso na cabeça. O marketing. Essencial.
Essencial. Eu falo que se você quer trabalhar com estética, você não gosta de câmera, desiste. Porque você vai ter que lidar com isso. A gente vende beleza. Então, você tem que se mostrar. Você tem que mostrar a sua beleza pro mundo. Trazer ali pras pessoas o que você quer. O que você quer trazer pra elas. Eu trago mais um atendimento humanizado. Então, eu mostro isso nas minhas redes sociais a todo tempo pras minhas pacientes. Você é o seu maior cartaz. Sim, hoje sim. Se você entrar no meu Instagram ou no Instagram da Royal, você vai ver muito a minha cara ali. E eu incentivo também as pessoas que trabalham comigo a fazer isso. Principalmente a minha biomédica. Eu falo pra ela, você é sua garota propaganda. Então você tem que se mostrar, você tem que mostrar pras pacientes o que você faz, o que você deixa de fazer, quais procedimentos você gosta de fazer, porque você vai incentivar elas também a fazerem o mesmo. Então se você vai trabalhar no ramo da beleza, tem que estar ali 100% no marketing. Não tem pra onde fugir. E qual o procedimento que você não abre mão, Luana? Eu amo Botox da vida, adoro. E bioestimulador de colágeno. O bioestimulador ele é um procedimento que ele vai tratar a longo prazo. Então, você está fazendo hoje para colher os frutos daqui a alguns anos. Então, eu não abro mão, faço os dois ali sempre. Nossa, muito bom. Esse aí eu nunca fiz, eu preciso fazer, gente. Eu vou correr atrás do prejuízo. Dá tempo ainda. Agora, Luana, teve algum momento muito marcante na sua trajetória que você possa dividir aqui com a gente? Tiveram vários, mas eu acho que atualmente o mais marcante foi entrar na sociedade da Royal e trazer meu pai junto comigo. Meu pai foi meu maior apoiador durante toda a minha trajetória. Ele sempre acreditou em mim, ele nunca desistiu e acho que não vai desistir tão cedo. Então, poder virar sócia da franquia e trazer ele comigo, com certeza foi um momento muito, muito importante. Ele trabalha com você? Não, na verdade, assim, ele entrou como sociedade, no contrato social, mas ele não tá direto na clínica porque ele é caminhoneiro, não tem nada a ver com o ramo. Mas eu quis ele comigo por ele estar sempre comigo, desde a minha graduação até a minha pós, tudo que eu precisei, eu tive ele ao meu lado. Sempre que eu precisei de um socorro, ele tava ali. Então eu quis trazer ele comigo nesse momento também. Qual o nome do seu pai? É Alcides. Seu Alcides, que filha maravilhosa, que prazer ter aqui mais uma empresária incrível, parabéns. Manda uma mensagem pra ele. Pai, eu te amo, seu lindo, você vai estar sempre comigo, você sabe. Que fofo, muito, muito bacana. O que você espera fazer com a sua franquia? O que você espera fazer com o seu consultório daqui pra frente? Você pode dividir aqui nesse podcast ou não? Posso. Ambos ainda são, a franquia nem tanto, mas o consultório ainda é pequeno, então eu quero ampliar eles. O consultório leva o meu nome, então eu quero trazer ele muito mais evidente, trazer outras unidades, talvez, aqui na região de São Paulo. Eu dou cursos, então no meu consultório eu vou intensificar essa questão dos cursos, eu vou abrir mais cursos, vou ter provavelmente a Lara me ajudando nessa empreitada. E com a franquia eu quero crescer ela mesmo na minha cidade. A franquia ela fica em Ferraz, então é uma cidade relativamente pequena ali, então trazer mais pessoas para ela, hoje é meu objetivo, trazer pessoas ao redor, ali tem outras cidades que seria interessante que as pessoas nos conhecessem. Então, crescer eles ali um pouquinho mais. O Brasil, ele é o segundo país do mundo quando se fala em beleza, né? Em pessoas que buscam esse tipo de serviço, não é verdade? Qual que é o perfil dos seus clientes hoje? São homens, são mulheres, são mais jovens? Que tipo de pessoas você costuma atrair? Hoje tá muito misto. Eu atendo homem, eu atendo mulher, eu atendo... eu tenho pacientes de 70 anos e eu tenho pacientes de 18. Então, vai variar muito. A maioria das minhas pacientes, elas geram ali em torno de 30 a 40 anos. E meu público, ele vai 60% feminino, 40% masculino. Não tem um perfil traçado, porque a estética hoje, ela saiu daquele viés da harmonização, aquela coisa muito transformadora, e foi para uma coisa um pouco natural. Então, todo mundo hoje quer melhorar alguma coisa ou outra. Então, não tem ali um modelinho de paciente. Mas basicamente ali entre 30 a 60 anos é o meu público. Faz um convite então para os nossos ouvintes, deixa suas redes sociais, por favor, seus contatos, aproveita agora. Claro, se você quer melhorar a sua autoestima, se você quer melhorar a maneira como o mundo te enxerga, você consegue falar comigo no meu Instagram, @doutora Luana Gomes, ou no Instagram da clínica, que é @royalface.ferraz-de-Vasconcelos. Muito bom, doutora Luana. E agora, quem quer ser o seu aluno ou sua aluna, como é que faz?
pode me chamar no direct ali no @doutora Luana Gomes. Precisa ser um profissional da área da saúde, então eu só dou cursos para biomédicos atualmente. Você pode estar cursando a sua pós-graduação em biomedicina ou você pode estar fazendo estágio na área da estética. Eu só dou curso VIP, então eu faço cursos ali sobre demanda. Se eu tiver ali 1 ou 2 alunas, eu já abro uma turma, fecho, dou o curso delas e depois abro a próxima. É caro? Depende. Eu falo sempre que vale o investimento. Como você vai mexer com vidas de pessoas, isso vai ter um certo custo, mas você vai conseguir escalonar, você vai conseguir transformar esse custo ali como se fosse num lucro daqui a algum tempo. Vale a pena, então, empreender no setor da beleza, saúde, estética no Brasil, mesmo com tanta gente no mercado? Vale muito. Se você for um profissional que está disposto a se destacar, que está disposto a dar o seu melhor, com certeza você vai conseguir mudar a sua vida. A estética, ela transformou a minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Se hoje eu sou uma pessoa autoconfiante, eu devo isso tanto à minha profissão quanto aos procedimentos estéticos. Então, vale muito a pena. Eu acho que todo lugar vai ter muito. Hoje temos muitos professores, muitos engenheiros, mas a gente sempre tem um professor que a gente lembra lá do começo da nossa vida. A gente sempre tem uma pessoa que marca. E você pode ser essa pessoa na vida de alguém, basta você se dedicar. Uhum. Muita gente ainda acha que é futilidade se cuidar, verdade? O que você diria para essas pessoas? Olha, eu acho que é uma perspectiva, mas eu não vejo como futilidade. A nossa imagem, ela diz muito sobre a gente. E se você não tá bem com você mesmo, você não consegue estar bem em outras áreas, você não consegue estar bem fazendo outras coisas. Então, quando você começa a cuidar da sua imagem, seja um pouco, seja um procedimento estético em cabine, que a gente fala, que é ali um preenchimento, um botox, ou um skincare que você faz na sua casa, isso vai transformar a sua vida. Então, eu acho que sai desse âmbito da futilidade e vai para uma parte essencial. Hoje, muitos psicólogos ou psiquiatras mostram para as pessoas o quanto é importante tratar essa parte também. Eu atendo muitas pacientes que fazem acompanhamento psicológico e muitas vêm indicadas do próprio psicólogo ou do próprio psiquiatra, para ele cuidar da imagem delas, que vai melhorar outras questões. Não vai curar, mas vai melhorar outras questões também. É uma cura de dentro para fora e vice-versa. Exatamente. Uma coisa puxa a outra. Exatamente. Luana, que mensagem você quer passar hoje para os seus seguidores, clientes, pacientes, nossos ouvintes? Qual a principal mensagem mais importante hoje para você como empresária? Olha, eu acho que tanto como empresária quanto como pessoa, eu falo que a Luana, ela transita muito nessas duas personas. Eu acho que hoje que eu quero trazer mais é a importância de você se sentir bem, a importância de você se ver bem e mostrar isso pro mundo. Toda vez que você tá bem com você mesmo, você tá bem com o seu exterior, você tá bem com o mundo também, e você tá pronto pra dominar e fazer o que você quiser. Então, se você quer isso pra sua vida, então começa a se cuidar, começa a fazer ali um procedimento estético ou outro, começa a se enxergar de uma forma diferente. Concordo, é isso mesmo. Obrigada, Luana, pela sua participação. Muito obrigada mesmo, que você volte mais vezes pra gente conversar sobre beleza, estética, saúde, tá bom? Será um prazer. Luana Gomes é o nome dela, ela é biomédica, empresária no ramo da estética. Viver e Empreender Podcast fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência e até a próxima. Tchau!